Boa noite, pessoal. Muita emoção, muita alegria que a gente vai apresentar então a nossa mesa redonda aqui, fruto do nosso trabalho, do nosso grupo de pesquisa, música indígena nos arredores da cidade de Campos dos Goytacazes. E seu ensino, né, que a gente está fazendo já desde o ano de 2020, né? Eu e o professor André Altoé, a gente queria agradecer aí a direção de pesquisa e extensão, né, a todos os colegas que deram apoio e também aos nossos convidados que vieram, queria agradecer demais. Todos eles fizeram isso acontecer. Então a gente vai começar a noite com o canto de abertura do Dauá. Em seguida, quem vai ficar na mesa é o nosso aluno bolsista do grupo, João Vitor. Então deixo com vocês nessas ótimas companhias aí. Ótima noite a todos. Porque muitas vezes a gente não consegue levar isso para as pessoas, ouvir o que as pessoas têm a dizer também, as dúvidas. Então, quando a gente pensou numa mesa hoje, a gente pensou exatamente nessa troca. Ao final, a gente vai abrir para perguntas e por aí a gente vai seguir construindo e desconstruindo uma ideia, um estilo. Gostaria de agradecer também minha parceira de pesquisa, a Lindalva. Se não fosse ela, muitas coisas não teriam acontecido. Agradecer também aos nossos coordenadores, o Thomas Saboga e o André, porque, de certa forma, eles estão proporcionando para a gente com que a gente possa fazer a mudança na educação musical e o resgate da cultura indígena, o resgate da cultura curi. Nós somos um curso de música, um curso de licenciatura, e a gente está abordando os povos originários da nossa região. Então, assim, agradecer eles pela oportunidade de estar fazendo parte disso. E, sobretudo, agradecer a presença dos nossos convidados que vieram de longe trazer conhecimento, compartilhar um pouco com a gente. E é isso. Eu vou apresentar, então, os nossos convidados.
Nosso primeiro convidado é Marcelo Santana Lemos, possui graduação em Geografia, mestrado em História, ambos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi professor da Rede Pública Estadual de 1999 a 2006, professor em curso de pós-graduação na Universidade de Vassouras, autor de livros sobre a história indígena fluminense e de crônicas, entre eles O Índio Virou Pó de Café, Resistência Indígena frente à Expansão Cafeeira no Vale do Paraíba e Vocabulário da Língua Curi. Além das pesquisas que o senhor Marcelo fez, ele contribuiu para Biomanguinhos, para a exposição virtual Biomanguinhos 2022 e a série DOR do Globoplay sobre as pessoas que sofrem diferentes tipos de dor crônica, lançada em 2022. Palmas, gente, por favor. Nosso próximo convidado, o senhor Gauá Silva, ressurgente Curi, escritor, músico, poeta, compositor, licenciado em Educação do Campo e Ciência da Natureza na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, pesquisador da história e língua da etnia Curi. Lançou o primeiro livro bilíngue Curi-português, Tempo Escuta, ao que poder, Histórias Infantis, além de outras publicações. Atualmente é membro do movimento indígena do Rio de Janeiro e dinamizador da cultura Curi. Ao final, nós teremos um pouco da musicalização da cultura Curi para a gente apreciar e entender mais um pouco como funciona. Nossa terceira e última convidada é a nossa Opetara Yamuri Curi, do povo Curi, na região norte fluminense do Rio de Janeiro. Fundadora do Centro Cultural AD Uxô Curi Coroados, em São Fidélis, na zona rural. Liderança da região norte fluminense, militante e ativista das causas dos nativos originários, educada no campo, formada pela UFV Viçosa, Minas Gerais. Também agente de desenvolvimento socioambiental e artesã. Foi uma das fundadoras do MRP, Movimento de Ressurgência Curi, que passa a existir a partir da afirmação identitária e contestação de parentes, autodeclarados e auto-identificados a respeito do desaparecimento do povo indígena Curi. Sendo assim, vou passar as palavras do nosso pesquisador Marcelo Lemos e dar início à nossa apresentação. Boa noite a todas e todos, todos. Agradecer o convite do Instituto Federal da Semana de Música aqui para participar do 10º Conef, né? E da nossa mesa aqui, Sonoridades Indígenas e Educação Musical, Resgate da Identidade Curi na região de Campos Goytacazes. Eu acho importante a gente conhecer muita coisa que ficou apagada durante muito tempo ou não foi estimulada, pelo contrário. Quiseram sepultar a sonoridade das matas, a sonoridade dos povos da floresta. E aqui, particularmente no nosso estado, isso aconteceu de uma forma bastante violenta, ainda no século XIX. A gente vai passar rapidamente um pouco dessa história da região aqui e falar um pouco disso, porque o mais importante são ouvir os sons, né, do povo Curi. A presença dos povos originários aqui na região, de todo o Noroeste Fluminense e Campos, ela existe muito antes do século V, mas o que a gente tem em termos, né, de datação arqueológica remete, o que se tem de datação remete ao século V da nossa era. Nós temos aqui alguns exemplos de achados arqueológicos. Aliás, hoje nós temos aqui a presença da professora Simone na plateia, que é arqueóloga, que já pesquisou muito sobre isso. Então, por exemplo, lá em Miracema foi encontrado um sítio arqueológico que se fazia machados de pedra na rocha, né? Lá em Porciúncula tinha aldeias puris ali, e a gente foi numa fazenda em que o proprietário que me disse, inclusive, tinha uma aldeia aqui na década de 50, 1950, 1960, e esse material ele encontrou em algumas áreas ali. A gente tem lá no Museu Corina Peixoto, em São Fidélis, onde a Opetara
né, faz o trabalho lá, é uma série de objetos arqueológicos, machados, nós e outras coisas que foram encontrados em diversos sítios arqueológicos lá, apesar de não ter, diversos locais, apesar da maior parte deles não ter sido feito. É um trabalho arqueológico, né, sério e tal, assim, tipo assim, achou uma pedra, aí leva outra, guarda em casa, aí depois doa para o museu. E ali a gente tem uma urna, né, uma cerâmica, que lembra uma sapucaia, que era característica do povo Puri e outros povos. Assim, há uma discussão, mas se havia na região aqui, foi encontrado, se eu não me engano, no sítio Caju, foi encontrado também em Cabo Frio, com esse formato. Pode passar, por favor. Aqui, a gente só, em cima da documentação do século XVI, em que foram alguns escritores, padres, escritores portugueses, deram uma distribuição, os franceses também deram uma distribuição dos povos que viviam naquela época. Então a gente pode dizer que havia uma diversidade linguística. Muitas línguas a gente nem sabe como ela era, né? Por exemplo, os Molopax, o Monopax, o Manipax, né, que ao longo do tempo foi mudando, que era dessa região ali, Petrópolis, Teresópolis, Sapucaia, fronteira com os puris que ficavam ali, a gente não tem nenhum registro de como é que era a língua deles. Nós temos nessa época, por exemplo, os Lobo, né, ou Pio-Reinos, que era ali a fronteira de São Paulo com Minas Gerais. Os Carajás estavam deslocados ou eram posicionados nessa região. A língua boitacá, ela se estendia do Noroeste Fluminense até o Espírito Santo. Já a língua tupi, as suas variantes, elas dominavam o litoral paulista, o Planalto, uma parte do Planalto paulista, aqui o Rio de Janeiro até Cabo Frio. A gente encontra ali em Puca, ali em São Fidélis, né, cerâmica do tipo tupi-guarani, chamada tradição tupi-guarani, pelos arqueólogos. Então era possível até ter uma citação dos terminóis no século XVI naquela região mesmo. Então você tinha uma diversidade linguística grande, né, das quais muitas dessas línguas a gente perdeu. E perder uma língua não é só perder um falar, é perder um conhecimento, é perder um conhecimento do território, porque justamente a referência, a língua interage muito com o território, interage muito com o conhecimento local, né? Então perder cada língua dessa é perder uma série de conhecimentos. Pode passar, por favor? Aqui, a presença de outros povos indígenas já no século XVIII, na região noroeste de Campos, a gente vai ver o seguinte: cada círculo desse é um grupo indígena que foi retratado nesse mapa de 1777 por Francisco, se não me engano, Francisco Rossi, né? Então, essa linha que está escrito assim, o sertão ocupado por índios bravos, que vai até ali São Fidélis, a gente vê Campos. Campos está aqui, né? E aqui a gente já vê aldeias, diversas aldeias aqui onde seria depois Itaucara, diversas aldeias aqui no Rio, esse rio que vai terminar ali no Rio Paraíba, se eu não me engano é o Rio Grande, diversas aldeias aqui, e povos diferentes, a denominação deles é diferente, inclusive do povo Puri, povo chamado Coroado, que não era Coroado. Esse Coroado é o nome que os portugueses deram a um conjunto de povos que tinham o mesmo corte de cabelo, talvez até, não sei, há uma discussão inspirada até no corte que os capuchinhos faziam ou não, ou um imitando o outro, não sei quem me toquei, mas o que vale é que se estendeu essa denominação Coroado para vários povos. Ali mesmo em cima, o nome, etnia Tobi, etnia Gororo, etnia, são vários tipos de nomes que a gente só tem nesse mapa, não tem outro local, não sabe, e tudo foi reunido sob o nome primeiro Guaru, primeiro Boitacá, segundo Guaru, depois Coroado. Então eu acho que tem, inclusive o bispo aqui da área de Campos, o Azevedo Coutinho, escreveu no século XVIII dizendo o seguinte: olha, a minha família, a família Peçanha, que está aqui desde o início do século, desde o final do século XVII, século XVIII, acompanhou e teve presente junto com esses índios em
Então, para ele não tinha dúvida que o que eles chamavam de coroados naquela época, 1780, 1790, eram os boitacás. Né? Pode passar, por favor. Existiam aldeias em torno da região de Campos, por exemplo, a Ilha do Romão, que é naquela curva de Cambuci com São Fidélis, era uma ilha de indígenas. Os indígenas foram expulsos de lá no século XIX. Romão era o nome de um cacique daquela região no século XVIII, né? Assim como você tinha outras aldeias ali. Na medida que foi se articulando, né, o Centro Mineiro, a expansão do Centro Mineiro, o abastecimento do Centro Mineiro, com a expansão do gado aqui e da cana-de-açúcar, foram invadindo, começaram a invadir mais ainda os territórios indígenas. Pode passar, por favor? Volta só um pouquinho rapidinho. Em 1790, os capuchinhos vão fundar São Fidélis em 1788. Né, vão para lá, tem a missão e tal. Mas em 1790, esses mesmos capuchinhos vão tentar, os capuchinhos italianos, eles vão tentar agregar perto dali, do outro lado do rio, Paraíba, tem São Fidélis, do outro lado seria onde hoje é Pureza, né? Aquela área de Pureza, onde tem aquele povo do sapateiro, que foi assassinado um sapateiro por índios, uma família do sapateiro por índios coroados. O sapateiro também vai ter território indígena, né? Aquela área ali os políticos começaram a aparecer, se deslocando provavelmente de Minas, nessa região, e os capuchinhos tentaram aldeá-los. Primeiro que eles estavam ali em permanente querela com os coroados, porque os coroados foram usados em Minas Gerais para atacar os puris em 1811, 1815, por aí. Foi feita uma covardia com os puris lá. O comandante militar chamou os puris para eles irem em Vila Rica. Eles foram de bom agrado, trocaram presentes. Quando chegou lá, parte do caminho, eles separaram as famílias, crianças, mulheres e homens, e separaram entre os fazendeiros, e aí foi um horror, né? Foi um desespero, uma cena nunca vista, foi uma traição do comandante, se não me engano, isso foi o João Gomes, e os índios ficaram tão revoltados que daquela década, 1810 a 1820, os puris mais uma vez atacaram diversas fazendas, esvaziaram diversas fazendas, e foram atacados, inclusive reuniram os coroados para atacá-los por conta dessa covardia, dessa safadeza, em que crianças morreram ao relento porque ficaram sem os pais, fugiram, né, morreram de frio, mãe desesperada. Foi uma tragédia que houve ali em Ouro Preto, causada por coisas assim como a gente viu recentemente agora lá com os Yanomami, né? Então os polícias também se deslocavam, eles vão se deslocar para cá, e eles passam em algumas fazendas ali. E o que é interessante? O capuchinho tenta trazer, e o que acontece? Foram dois grupos diferentes, 100 pessoas cada um. Em menos de 10 anos, eles estavam reduzidos a menos de 10 cada grupo, entre 10 e 20 cada grupo. Entre outras coisas, os capuchinhos pegavam as crianças e botavam para serem criadas pelas famílias de campistas, né? Teve uma vez até que os caras não gostaram e vieram aqui em Campos para trazer de volta a criança que foi levado para catequizar. O que era essa criança? Ela virava um servo da família, não era um filho, não era um catolizado, era um escravizado que não tinha esse nome, né? Isso aconteceu com muitas famílias aqui em Campos, que criaram indígenas à força. A outra coisa é a doença, ou seja, os capuchinhos achavam, assim como outros jesuítas, que ir para a floresta com um pequeno resfriado ou com alguma doença mostrava, né, um esforço enorme, um valor enorme deles, porque olha, mesmo doente eu estou ali. Ia lá, contaminava todo mundo que não tinha anticorpos para isso, morria aos borbotões, e ele falava: salvei porque batizei antes de ir, foi para o céu e tal. Grande catequização essa, né? Então isso a gente vê ao longo da história, e nós vemos isso justamente em 1790, em toda essa região aqui, com esses dois grupos políticos que foram bastante reduzidos por conta disso. Tinha outros, evidentemente. Pode passar, por favor? Desculpa. No século XIX, novos aldeamentos foram criados na região de Campos. Além de São Fidélis, foi criado ali em Itaucara, que era a aldeia de Pedra, o São José de Leonice, e foi criado por último, em 1832, o de Santo Antônio de Pádua, pelo frei que catequizava ali São José de Leonice, hoje em Itaucara. E o que vai acontecer? A partir daí,
Nenhuma outra ação foi feita com os indígenas que viviam nessa região. E só para a gente ter uma ideia, em 1848 foi feito um relatório do Francisco Chagas, que ele dizia o seguinte: existem 1.500 puris rodando para o noroeste fluminense sem nenhuma ação do Estado. E o Império já tinha promulgado a primeira lei indigenista do Império, que é a lei de 1845, de catequização, mas simplesmente abandonou esses índios. O que significa abandonar esses índios? Não que os Estados tratassem bem, pelo contrário, muito pelo contrário, queriam a sua assimilação, queriam o acablocamento, ou a proibição da sua língua, a proibição da sua cultura e tal, em troca de poder viver num pedacinho de terra. Mas o que acontece? Que no século XIX, no Segundo Império, em 1870, praticamente todos os aldeamentos, desde aqueles criados no século XVI, como o aldeamento de São Lourenço, que virou Niterói, como o aldeamento de Itaguaí, que virou a cidade de Itaguaí, como o aldeamento de São Pedro da Aldeia, que virou a cidade de São Pedro da Aldeia, todos esses aldeamentos criados de 300 anos, ou os que foram criados no século XIX, todos eles foram extintos, porque o governo falou assim: olha, está vestindo roupa, está vendo? Eu obriguei ele a ter um nome cristão e obriguei ele a frequentar a igreja. Não podia ser matéria pagão. Eu obriguei ele a não fazer as danças dele. Para contentar, a única coisa que eu dava para ele trabalhava para mim para pegar poaia no mato, por exemplo, ou para derrubar árvore, e eu pagava com cachaça. Porque a única coisa que ele lembrava, que podia ver, né? As festas indígenas eram regadas a, como é que era o nome? Cadiana, etc e tal. Então, agora, é aquilo, você planta, colhe, bebe e acabou. Você só vai ter isso de novo quando plantar de novo, tal. Então ninguém ficava com cirrose hepática. Agora, quando você produz no engenho de cana e coloca isso diariamente como troca de trabalho, quando não dava porrada nas pessoas, isso acontecia muito, né? O cara ia para o sertão, ficava 3 meses colhendo porraia, e aí o que acontecia? Voltava, era um pedaço de pano ou um pedaço de pau, ou então cachaça. Aí o cara caía bêbado, consumia todo o seu... Não que todos fossem assim, tá? Mas o que eu quero dizer é que esse objeto de troca era um objeto muito usado. Porque, veja, o que sobrou de prazer? Eu não posso mais dançar, eu não posso mais viver com a minha família, que é diferente da família dos brancos, eu não posso mais falar a minha língua, eu não posso mais um monte de coisa, mas eu posso ficar alegre, né? É um direito, todo mundo gosta aqui de ficar alegre, de ter uma bebezinha de vez em quando. Então, era uma das coisas que restou. Então, evidentemente que esse processo de degradação, de pressão, né, foram muito grandes sobre os povos indígenas aqui. Então, ou seja, 1.500 puris tiveram uma relação direta com os fazendeiros. É o caso, por exemplo, do pessoal lá na região de Porciúncula. Tem um francês chamado Bretel, que ele escreveu um livro, melhor, escreveu uma série de cartas sobre a região dele em 1860, ali desbravando Porciúncula e tal. E esse Bretel é muito interessante porque ele empregou 2 famílias indígenas na colheita de café e fala dessa relação deles com Manuel Puri e fala da relação deles com o índio, se não me engano, Sebastião. E ele diz que, inclusive, em uma outra fazenda da aldeia de Monlevade, existia uma aldeia inteira dentro da fazenda, em 1860 e 1870. O que aconteceu com esses indígenas? Eles continuaram ali. Eles foram cada vez mais invisibilizados. Perderam a importância política, por quê? Porque foram desagregados. Então não tinha força para se contrapor de uma forma resistência para perder o território. Mas continuavam. Só que também eles foram invisibilizados. Pode passar, por favor? Não quero demorar muito. Só para a gente ter uma ideia, em 1872, tinham mais de 500 indígenas em São Fidélis, tinham mais de 400 indígenas nessa região, e entre 100 e poucos, assim, isso no censo, que se declararam e que eram considerados indígenas. Na verdade, o censo de 1872 falava em caboclo. No censo de 1890, essa população aumentou, ela não diminuiu. Só que acontece que no segundo censo da República, já no século XX, o item indígena foi excluído e todo mundo foi junto em pardos. Então você sumiu com a população indígena, ou seja, você já tinha um discurso que não queria trabalhar com indígenas no Rio de Janeiro, você já tinha um discurso, né, queria forçar uma assimilação, a perda de identidade. E aí no censo você faz isso e na história também você faz isso.
Porque se vocês todos que estudaram em escolas aqui em Campos, o que vocês aprenderam sobre as populações de Campos? Disseram que a Santo Antônio de Guarulhos não tinha mais nenhum indígena no final do século XIX ou XVIII. Mentira! A gente tem na igreja aqui batismo de casamento, processos em 1850, 1860, 1870, ou seja, de indígenas aqui em Campos. Então os goitacás daqui não subiram, eles foram desaparecidos, é completamente diferente, né? Invisibilizaram os povos indígenas dos indígenas daqui. Então veja o nosso sofrimento, pensar assim, vejam o sofrimento, né? Aqui, o nosso sofrimento aqui, no sentido dele, eu fui desterritorializado, eu estou exilado no meu território, a mata da qual eu tinha os conhecimentos dela foi defenestrada para fazer uma monocultura idiota, que no sentido assim, acaba, degrada, né, tudo, etc e tal, acaba com a biodiversidade, faz processos de erosão, faz processos de diversos e tal, e que hoje a gente tem que ainda jogar agrotóxicos em cima para poder manter esse tipo de cultura absurda. E com isso, as pessoas começaram a ter um negócio que a gente chama de eufobia. Pode passar, por favor? Senão a gente... né? Que é a eufobia? Elas terem vergonha de assumir a sua própria identidade. Porque para todo mundo, a escola não está aqui. Se vocês forem extintos, os puris estão extintos, os goitacás estão extintos, né? E aí, como é que a pessoa diz, minha avó era índia, mas como é que eu vou falar isso na escola? Vou ter bullying. Essas questões são sérias, são seríssimas, porque esmagam a pessoa enquanto a sua identidade, né? É muito fácil, quando você não tem a sua autoestima, você entrar em depressão, etc e tal. Isso era sistemático. Bom, como eu falei, na década de 1870 a monarquia extinguiu todos os aldeamentos, os indígenas foram expropriados, a desculpa que estavam confundidos com a massa da população, que era a desculpa do presidente da província para acabar, não só acabaram com os aldeamentos, mas aquela terra indígena. Mas esses aldeamentos, que as terras indígenas, não foram dadas para os índios na maior parte. Ou seja, eles perderam as terras que foram concedidas para ele fazer um acordo para liberar as outras terras, né? Que é uma coisa mais cruel ainda. Bom, a historiografia da época respaldou o discurso da inexistência indígena e reforçou o argumento político da expropriação das terras. Pode passar, por favor, professor. Mas é uma mentira, tem perna curta. Os registros paroquiais mostram a presença indígena nesse momento, que está sendo extinto os aldeamentos. Aqui, Custódio Puri, lá em São Fidélis, 1882. Aí você vai ter Marcelino, batizado em 1872 em Cambuci. A Guilhermina, filha de Generosa Puri, batizada em 1882 em Natividade. Onde estão essas pessoas? Por que a gente não sabe delas? Pode passar, por favor? Muitos registros dessa presença indígena foi inviabilizado por motivos políticos. Se eu dissesse que ali tem índios e que eu teria que fazer um aldeamento, eu teria que garantir aquela terra indígena. E o que eu queria era expandir o café. E para expandir o café, eu tinha que desterritorializar os povos indígenas que viviam ali. Em 1891, Joaquim Ferreira escreve sobre a presença indígena em Laje do Muriaé de Giacense. Inclusive, ele toma nota de vocabulário, no caso, Goitacá. Né? Pode passar, por favor. Agora, por que é importante a gente ter noção da cultura dos povos, dessas culturas? Primeiro, o Brasil é diverso. O projeto do Brasil, criado no Império, é um projeto extremamente cruel, antidemocrático, elitista, branco. E era um projeto que dizia: negros e escravizados, indígenas, não são cidadãos. E a partir daí, aquela visão que era o quê? Era uma visão que excluía as outras culturas. Ora, nós falamos hoje no Brasil mais de 280 línguas. Então nós temos pelo menos 280 contribuições culturais diferentes para agregar. Para sermos uma real democracia, nós temos que ter o trabalho com todas as culturas, com todas as sonoridades, com todas as musicalidades, e não uma só. Isso é fundamental para a gente construir um país que reflita a cara de todos, e não só de alguns. Aqui é o casulo da mosca d'água. Uma pouco. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês. O casulo da mosca d'água, ela
bota esse casulo no Rio Paraíba. A mosca d'água pega restos de minerais e faz um casulo meio mineralizante. Inclusive, hoje na França, esse casulo eles botam pedacinhos de ouro e coisa e tal para fazer enfeites, né, de biojoias. Vamos lá, seguinte, por favor. Vai passar. O meu amigo aqui, príncipe Maximiliano de Weidner, chegou aqui perto do rio Moriaé, encontrou com os puris. Aí ele viu com esse enfeite ali, feminino puri, feito de casulo de Trichoptera ou mosca d'água, chamado grupichá, que as mulheres tinham. Aí ele falou: isso aí é uma planta. Os índios: não, isso não é uma planta, isso é um casulo de... isso é um inseto, casulo de inseto. Não, isso é uma planta. Aí ele publicou no livro dele, e lá, esses índios não sabem de nada, botaram uma... E aí, poucos anos depois, veio o shot, falou: os índios têm razão, isso aqui é um casulo. Você pega no Rio Paraíba, só no Rio Paraíba que não esteja proibido, e você faz isso, os índios sabiam disso. Então, esse cuidado, essa observação ecológica, né, a interação com o seu ambiente, isso aí é uma questão que os povos originários tinham. E os puris, com mais de 500 anos de interação com a Mata Atlântica e com os rios da região, sabiam disso. Pode passar, por favor. Os indígenas sabiam da sonoridade da mata, né? Pode passar, por favor. Essa canção aqui, Puri, foi recolhida em 1824. Ela tem uma história bastante longa, eu não vou contar ela agora, mas o que é importante é o seguinte: eu descobri ela no arquivo da Fiocruz, vindo do arquivo da antiga União Soviética, e foi coletada em 1824, e só na década de 2000 que a gente conseguiu ter acesso a essa canção Puri. Essa canção Puri só foi descoberta a partir da publicação que eu fiz do vocabulário Puri, em que a gente acrescentou essa ida do Menestrê junto com os Gendas, a fazenda do Lucas, lá onde hoje é Guivicema, e ele coletou. Mas isso ficou por conta da expedição que era chefiada pelo George Langsdorff, que era um nobre alemão que estava a serviço, era cônsul da Rússia na época, e que teve uma história longa, se perdeu, nunca foi publicado porque ele ficou louco na Amazônia, ele pegou malária, perdeu a memória recente, então nunca publicou nada. Então ficou durante anos escondido. Então a gente recuperou essa canção e ela serve hoje de patrimônio para os puris de hoje. Pode passar, por favor? Foi melhor, por favor? Será que eu consigo passar aqui? Peraí. Pronto. Uma expedição científica de Langsdorff, Eduardo Menestrier, ele pega essa coleta dessa canção Puri. Ele coloca que essa canção, ele traduz para o francês, e eu vou traduzir do francês os manuscritos dele para o português. Então seria mais ou menos assim: o falcão arranca da árvore a madeira, o falcão serve da madeira para comer, arranca as batatas com madeira, alguma coisa assim. Me diz o Felismar, que é um lembrante da língua, que eles fizeram uma enganação com o Menestrier, que maluco não significava falcão ou gavião, e sim uma visão, a visão das coisas e tal. E que isso é comum dos povos indígenas, não revelar tudo aos estrangeiros como uma forma de se defender. Mas no essencial, o que a gente conseguiu estabelecer é essa observação de como o pássaro se relacionava, né, para poder obter um determinado alimento ou uma determinada coisa. É uma canção deles aí. Pode passar, por favor? Além de fazerem canções a partir de observação das aves, eles também imitavam seus sons. Os puris, no início do século XIX, dominavam parcela do território todo do Paraíba, Moriaé, Camapuã, e se distinguiam pela habilidade de caça, captura de pássaros da Mata Atlântica para sua sobrevivência e convivência. Para isso usavam a habilidade passada por gerações, a arte do pio, imitar. Você vê, por exemplo, um jovem puri que me acompanhava sempre encaminhado e sabia imitar tão bem os tímidos tucanos que eles se aproximavam de nós em revoada, de modo que eu podia batê-los facilmente sem ter que me esforçar em persegui-los. O barão de Espeche era um alemão que veio na época de Dom João VI, trabalhou em Minas Gerais, e ele observou a capacidade que eles tinham de atrair os pássaros, inclusive de fazer pios de taquara, que o meu amigo aqui da UA depois vai mostrar claramente. Pode passar, por favor?
A reprodução de sons da mata, os pisos feitos pelos puris eram de bambu, taboca ou taquara. Os indígenas iam para a floresta ouvir nos horários apropriados, dando espaço para reproduzir os apitos. Nessa conversa que eu tive com o Felismar, a gente conversou sobre isso, porque ele era ligado aos puris de Guindoval, e ele falava isso. E é interessante o seguinte, né? O Spitz e o Marx, que foram outros dois cientistas que vieram para aqui no Brasil na missão austríaca, ele fala também, o menino acompanhava logo o pai na caçada, aprende a se virar com arco e flecha, exercita-se traçando habilmente as cordas de tucum, que é uma palmeira, com as quais atrai bichos, cobras, peixes, imitando suas formas. As formas também eram imitadas nas danças. As danças tinham a ver com o seu cotidiano, tinham a ver com a sua espiritualidade, tinham a ver com o que eles viam nas matas e reproduziam, né? Até para poder trazer essa relação, né, com esse universo do qual eles não estão separados, e nós também não estamos, nós que nos separamos dele, achamos que estamos separados da natureza, e ela está cobrando um preço muito grande agora da gente por conta disso. Pode passar, por favor? Sonoridade da Mata Atlântica, pode passar. Os sons dos animais eram em parte reproduzidos nos cantos, os seus movimentos nas danças. Você tinha um dança que imitava animais. Aqueles estrangeiros que vieram para cá não entendiam nada nem da fauna, nem da ecologia, e por isso ficavam espantados quando os puris e outros povos, guruás, guropós, dançavam, porque nas imitações, eles não entendiam os movimentos dos animais, achavam aquilo uma barbaridade. Eram bárbaros, são bárbaros, bater com os pés, bater com as mãos, fazer sons, não sei o que, era tudo bárbaro. Bárbaro para quê? Porque ele só tinha uma sonoridade, e a sonoridade do outro não era objeto de estudo dele, ou não deveria ser levado em consideração, ou seja, era arrogância em pessoa, né, vestido de naturalista ou de cientista em relação à sonoridade alheia. Pode passar, por favor? Spitz e Marx, inclusive, coletaram a música puri e coroada, escreveram essa partitura, é uma das músicas que a gente tem a partitura, né, e que também os puris cantam hoje. A gente tem ali um brindinho, né, chocalho. O chocalho puri é bem parecido com esse aí. Esse aí é um chocalho coroado, que está lá na Europa. A gente também, pouco material a gente tem dessa época aqui no Brasil, tanto dos puris, como dos coroados, como dos goitacados, que o que foi levado para lá está no Museu da Europa, e aqui praticamente quase nada foi coletado, né? Eles eram feitos de cabaça, ou cuité, com grãos de capim rosado. Pode passar, por favor? Aqui a gente tem o tetenô rapuim, ou reco-reco puri. Esse aqui foi retratado pelo Biard. Biard foi um francês que visitou o Espírito Santo, e ele viu uma cerimônia religiosa que os indígenas, num barco, porque os indígenas é aquele negócio, né? Assim, não só sincretismo religioso, mas assimilação, aquelas coisas. Eu interpretava. Eu ia na igreja, mas eu ia na igreja porque depois o padre fazia comida para mim. Ou eu ia na igreja porque depois eu ganhava uma roupa, ou então eu ganhava um favor e tal. Então era muito essa compreensão indígena, né? Utilitarista da igreja tinha esses aspectos. Mas algumas coisas gostavam, por exemplo, fazer som, fazer festa. E essa festa específica é o canudo de bambu com ranhuras, que era o reco-reco puri, né? Eu acho que o Dauá já fez um desses também, não? Não sei. Não, essa é a viola. No caso da viola, que ele está mostrando aqui agora, a gente tem a viola puri foi descrita por Ida Pfeiffer em 1850. Ela foi visitar os índios que estavam em Santo Antônio de Pádua, e aí ela descreve um dos selvagens ficava de pé ao lado e tocava uma espécie de instrumento de cordas. Era feito sobre um tronco de uma palmeira leguminosa e tinha de 2 a 2,5 pés de comprimento, e dele furos transversais, tinham sido cortados 6 fibras de tronco, tinham sido elevadas e mantidas no alto, nas duas extremidades, por meio de um pequeno cavalete. Era tocado com os dedos como se toca uma guitarra. Os sons saíam baixos, harmônicos e roucos. Ou seja, era um som de outra sonoridade, né? Pode passar, por favor? O Dauá Puri tem pesquisado, resgatado e produzido a nova musicalidade puri. Aqui ele está com o Neném Puri lá de Araponga. O Jandir Puri, que também era de Araponga, ele manteve a dança dos caboclos lá em Araponga. A dança dos caboclos é uma dança que vem de tradição indígena. Inclusive, uma das músicas que se cantava na dança dos caboclos estava relacionada a justamente essa música do século XIX que os puris cantavam. Então, a gente tem aí não só a questão dos resgates, mas também das novas sonoridades a partir desse resgate. Tenor Ralixo, TOP, muito obrigado. E agora com vocês, os políticos.
Bem, aproveitando o gancho, né? Sempre no gancho, eu sou da Uapuri, contador de histórias, e aproveitando o gancho da musicalidade, para nós sermos um pouco mais objetivos, falar da minha trajetória agora. Nós vamos poder conversar em outro momento, né? Na realidade, todo esse material que o Marcelo trouxe aqui apresentando para vocês foi quando lá na aldeia Maracanã, estava lá na aldeia Maracanã, e houve um desafio de comprovar a existência dos purim. Então eu tive que ir atrás desse material bibliográfico, tá? Para poder estar comprovando a existência do nosso povo. E reunindo esse material, nós hoje estamos produzindo, hoje nós estamos produzindo, já depois de comprovada a existência dos purim, tá? Já está aprovado, né, Leventário? Nós fizemos o trabalho esse tempo todo, na Tamate, bem vivo, né? Nós estamos bem vivos, conseguimos trazer a língua e fazer um trabalho de pesquisa muito intenso, onde escrevi meu TCC pela Universidade Federal de Viçosa, falando sobre cultura indígena da região sudeste, os purim, memória e guarda, né? Então, o nosso papo vai até amanhã, não vai dar para falar tudo que nós temos para falar e contar a história toda, mas pincelando em cima desse gancho de comprovação, como o Marcelo trouxe essa visão dos instrumentos musicais. Então, em cima desse instrumento que é essa viola que a Ida Pfeiffer viu, nós vimos uma viola dessa de taquara, eu vi lá em Araponga, e depois eu e Marcelo fomos fazer uma palestra lá no IFES de Campos. Estava lá com o Marcelo, era Venda Nova dos Imigrantes, Marcelo Guarani, o Guarani, nosso grande irmão, e aí nós fomos na Gruta do Limoeiro e avistamos uma outra dessa viola de taquara lá. E aí eu pedi para o Rodinei fazer uma viola dessa para mim, ninguém fez, aí eu peço, mas as pessoas não fazem. E aí acontece que chegou a pandemia, eu estava dentro de casa, precisava de começar a desenvolver um trabalho, eu tinha recebido um convite para o Museu do Índio para produzir 10 episódios falando sobre cultura, peculiaridades, purim, musicalidade. Então eu resolvi ingressar nessa pesquisa aqui, e foi aonde eu peguei um bambu. Esse bambu aqui eu trouxe de Maricá, que é um bambu brasileirinho, e aí então produzi com 4 cordas. Eu tenho vários com várias cordas, hoje só deu para trazer esse aqui, mas vamos lá ver a sonoridade que ele sai. Essa experiência, fiquei apaixonado, né? E aí, com essa paixão pelo bambu, com esse despertar pelo bambu, com a sonoridade dessas cordas, animei a fazer outros instrumentos
com o bambu. E aí, seguindo na linha de comprovação do povo, precisava reproduzir o bio que nós já tínhamos registros de uma fábrica de bio aqui lá no Espírito Santo, que eles viram 2 puris tocando os bios, chamando os pássaros, e aí eu fiz uma imersão produzindo uma série de bios com outros bambus. Peguei esse instrumento e levei lá em Araponga, que é a minha base de pesquisa, é na região de Araponga, Minas Gerais, perto ali depois de Ubá, e levei lá, seu Neném e seu Bibinho fizeram esse bio, e fizeram a viola de taquara, e me falaram, esse bio nós usávamos no alto da montanha para um conversar com o outro. Bem, daí então animei de também fazer uma flauta doce. Bem, todo esse material, hoje eu desenvolvo os workshops de música e temos no momento um curso pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vozes Andantes da América, que é um projeto que a Universidade de Música do Rio abriu agora esse ano, com 6 módulos, nós estamos já no 3º módulo, e falando sobre essas experiências da cultura puri nessa nossa região. A minha pesquisa eu começo em 2005 e logo depois de 2005 vou lá para o antigo Museu do Índio, lá no centro do Rio de Janeiro, e lá então há um desafio quando vários outros indígenas diziam que puri não existia, e veio uma ordem dizendo para que eu me movimentasse para reunir os puri. Assim fiz, fui para a região de Araponga e lá na Universidade Federal de Viçosa formei Educação do Campo e produzi o primeiro livro bilíngue puri português. Esse é o primeiro trabalho que nós vamos ter, tirando da oralidade das palavras, do trabalho que o Marcelo organizou, um dos trabalhos que o Marcelo organizou, que foi o vocabulário da língua puri, a partir desse material que o Marcelo organizou. Eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho de leitura e pesquisa, e as composições saíam nesse percurso que eu vinha do Rio viajando. Durante a noite vinha fazendo as composições, estudos e compondo a poesia e as músicas para poder depois organizar. Primeiramente organizamos cartilhas assim como essa e distribuímos entre nós, com várias poesias, até nós conseguirmos essa publicação que aconteceu com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, patrocinando e organizando um material de edição de 8
materiais de vários Puri. Eu tenho aqui Histórias Puri que eu escrevi em 2005. Nós temos as Memórias Afetivas, Nama Puri, a coletânea literária, que são vários Puris, está Sol, está eu, está vários outros Puris, Zélia Balbina, Falas e Cantos, que é o primeiro trabalho que nós reunimos com os cantos Robocuri, Roboquele, Katsore e o Ranchorá, que é esse que está aí. Então, ao longo do tempo, nós tivemos que ir construindo material didático para comprovar a existência do nosso povo e da nossa gente, né? Plantas Cura, que é o material organizado pela Niara do Sol, que foi a pessoa que me levou para a aldeia Maracanã e me levou para o movimento indígena do Rio de Janeiro, trazendo essa proposta de nós estarmos mais ligados com a cultura e o movimento indígena no Rio. Bem, olha só, a nossa história é uma história que nós teremos muito para conversar e falar. O desdobramento de todo esse trabalho deu hoje na conclusão da realização do Museu da Cultura Puri, organizando esse movimento todo de música e cultura e movimento também lá no Conselho Estadual do Direito Indígena. E teremos talvez muito mais para conversar um pouco mais para frente. Mas, vindo para cá, escrevi alguns pontos que eu vou deixar aqui depois com o João, para ser impresso e distribuído para vocês, para que se faça uma reflexão sobre essas identidades negadas, essas histórias negadas, e que hoje nós podemos estar aqui vivos falando. A proposta Sonoridades Indígenas na Educação Musical. Bem, dentro dessas reflexões todas que eu venho fazendo, identificar as sonoridades indígenas em campos, precisaremos escutar o último falante em uma língua goitacá ou aitacá. Ouvir o canto dos caçadores de tubarão, dos fazedores de barcos, dos remadores com seus grunhidos, cantando e cortando o mar. Exímios caçadores zuniam com seus arcos e flechas os campos. Os ventos de Atafona, a voz do Paraíba, via navegável de vários povos. Com o extermínio e a proibição das manifestações indígenas, seus descendentes foram silenciados. Mas, impregnadas nas memórias, às vezes num soslaio se balbucia uns cantares do fundo do poço. Mas chegamos também aos dias atuais, desejosos de reencontrar com essas memórias, talvez registradas nas pedras ou nos troncos das árvores, escondidas do invasor. Mas, a despeito da opressão, o povo faz cantorias, e ao passar dos tempos, foi ressignificando sentimentos através da música, saindo dos cantos de lamentos para as cantorias de liberdade e louvação à vida. E é isso que nós estamos fazendo com o lançamento do primeiro álbum de música Puri, da Wakanda em Puri, que está à disposição em todos os streams, cantando e trazendo a nossa música, que é uma música de liberdade, uma música que é do povo livre, como foi os meus avós e também como é o meu ser livre, o Puri livre.
E trazendo hoje, então, para vocês, uma outra parceria que fizemos com o Museu Vila Lobos. Esse material eu dispus ali. Então, é uma exposição nossa dos Puri, que está no Museu Vila Lobos, aberto todos os dias, de 10 horas da manhã às 17 horas da tarde. Temos a bandeira dos Puris, temos também a bandeira do movimento indígena, uma das bandeiras do movimento indígena internacional. Porque em 2012, quando nós estávamos lá no Maracanã, recebemos apoio do mundo inteiro do movimento indígena, dizendo: vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui. Viva o movimento indígena internacional, nacional, transatlântico e de todos os países, com liberdade, com força para todos aqueles nossos irmãos que estão na luta pela dignidade e o direito de ter a sua voz escutada, ao não silenciamento das vozes e ao sonho das nossas crianças indígenas, que sejam respeitados os direitos delas poderem cantar e falar a sua língua. Oh, Itanaji, Vashati, Vashati, Obuki Alekatsore, Shanganha Shaheta, Diepopetuan Nepal, Erechoro Katile, Obuki Opeta. Eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês. Nós vamos viajar no Túnel do Tempo. Alguém já ouviu falar desse filme, Túnel do Tempo? Acho que só já viram, mas nunca participaram, né? Então hoje, agora, vamos participar do Túnel do Tempo. Nós vamos fechar nossos olhos e vamos, todo mundo, vamos lá, fecha os olhos. Quero que eu fico envergonhada. Viajando no tempo, tá? Lá em 1500. Então vamos fazer de conta que vocês não são humanos, vocês não viraram pássaro, mas vocês têm a asa da águia e os olhos de uma águia. Então vocês estão sobrevoando uma mata densa, majestosa, cheia de frutos, animais. Então vocês estão observando tudo aquilo e se sentindo maravilhados, soltos, livres, e vão voando, estão voando. E de repente vocês ouvem um barulho no mar. É alguém que está chegando bem de longe. Pessoas diferentes de vocês, né? Com aquelas peles esquisitas que vocês jamais viram. Seriam tecidos vermelhos? Como seria aquilo? E aquele cocar que eles tinham na cabeça, puxado para frente, para trás, assim meio bicudo, esquisito, um formato que vocês não conhecem. E eles vão chegando e vão querendo fazer contato com vocês. Vocês se retraem, sobe para cima de uma palmeira, voando, é claro, vocês têm asas. Vocês sobem para uma palmeira. E não é uma palmeira só não, são várias palmeiras, onde serve também de alimento para pássaros, para pessoas, né? E vocês ficam a observar.
E esse grupo de pessoas estranhas, esquisitas, com hábitos diferentes, eles vão entrando para dentro da mata, vão desmatando e vão incendiando, abrindo campo e entrando, e de repente se depara com os povos originários. Vocês que estão ali desse lado da mata, e vocês veem que o seu território está sendo invadido. Qual é a primeira reação que vocês fazem? Vocês vão fugir? Vocês vão encarar? O que vocês vão fazer? O povo puri é chamado de povo selvagem. O povo indígena, de uma forma geral, é chamado de animais sem cultura. Mas será que é isso que vocês são? Vocês estão ali livres nos seus territórios, com abundância de mata, com floresta, com animais diversos, vários seres vivos. E então eles entram, eles te caçam, eles vêm com armas desiguais, muito mais violentas, muito mais mortíferas, e começam a atacar. Então você, de repente, pimba, abriu seus olhos. E vocês estão aqui, em 2023. O povo indígena, naquela época, era mais de 5 milhões de habitantes. 10, talvez. Bilhões de povos do Brasil. E foi só diminuindo. Quem pode dizer assim, quais foram os motivos dessa devastação, né, dessas mortes indígenas? Alguém pode sugerir? O que foi diminuindo a população indígena? Mortes, invasão de terras, garimpos, madeireiros. Eram guerreiros que lutavam pelos seus territórios, que foram sendo dizimados, pendurados de cabeça para baixo, amarrados pelos pés. Crianças sendo violentadas, mulheres sendo violentadas, crianças levadas para longe da família para viver em fazendas. Assim aconteceu com a minha avó. Ela estava na mata, com a minha bisavó, aliás. Ela estava no meio da mata e de repente ela foi pega por um desses invasores. E foi levada para uma fazenda e criada lá ainda menina, correndo pela mata, se escondendo, tentando não ser pega, mas ela foi pega. E foi violentada. E veio a minha avó. E a minha avó veio mestiça. Ela tinha pele indígena e pele branca. Mas ela tem culpa de ter tido essa pele branca? Eu tenho culpa de ter esse DNA maldito no meu sangue? Não tenho. Então as pessoas quando olham para mim falam assim, você é indígena? Você é descendente. Ah, mas você é branca. Eu gostaria de chamar um voluntário aqui. Alguém se candidata, por favor? Eu gostaria de um voluntário. Pode vir, por favor. Você poderia se apresentar? Boa noite, meu nome é Sofia, tenho 16 anos, sou estudante do técnico em meio ambiente do IF Guarulhos. Você conhece os seus ancestrais? Sua família? Conheço vagamente. Você é indígena? Não, mas tem uma colega da minha sala, uma amiga que é indígena.
Poderia, por gentileza, vestir essa roupa aqui? Sofia, por gentileza, você pode dar uma circulada para que todos te observem? Observem a Sofia. Ela colocou uma peruca, ela está de uma calça de cetim, ela está com uma blusinha de pano. Tem uma outra pessoa que pudesse vir aqui? Por favor. Você é indígena? Você pode se apresentar? Meu nome é Flávia, eu sou de Recife, Pernambuco, mas estou aqui no teatro na licenciatura do Unificentro. E como eu tenho descendência da minha avó, eu tenho pesquisado cada vez mais. Já cresci nessa realidade, né, porque minha avó ainda era e usava das suas tradições, então eu cresci nessa realidade e isso muito me atravessa. Então, quando eu acho palestra, Você pode dar uma voltinha para que todos te vejam? Com esse acessório. Sofia, você poderia se apresentar novamente? Meu nome é Sofia, tenho 16 anos, sou estudante do curso técnico em meio ambiente aqui do IF Guarulhos. meu nome é Flávia, eu sou estudante do curso de licenciatura em teatro no Unificentro. E eu sou descendente de indígena. A Sofia, depois que ela colocou esses trajes, ela mudou aqui dentro? Houve mudança? Não. Ela deixou de ser Sofia? Ela deixou de ser não indígena? A Flávia, ela
colocou um cocar, ela colocou um colar indígena. Ela deixou de ser a Flávia? Você deixou de ser o indígena? Ou isso, essa palestra, essa nossa conversa aqui só evidenciou a sua origem e a sua vontade, a sua garra de querer lutar pela sua identidade? Sim. Então, eu agora estou sem o meu cocar. Se eu tirar todos esses meus trajes, eu vou deixar de ser Opetá-Rapuri? Eu vou deixar de ser indígena por causa da pele que está na minha pele clara? Porque o europeu, ele colocou nos livros didáticos que o indígena ele tem que ter cabelo preto, ele tem que usar cocar, ele tem que andar nu. É dessa forma? Está tudo errado. Nós somos 305 etnias, 274 línguas faladas no Brasil, e nós temos 190 línguas que são trabalhadas dentro das aldeias, e as outras estão em fase de extinção. Está em revitalização essas línguas. Então não é porque a Sofia usou esses trajes, não é porque ela usou um cocar que ela deixou de ser o que ela é. Não é porque se eu tirar toda a minha roupa, ou se eu me pintar e botar giripapo, botar urucum e colocar um cocar, ou tirar esse cocar, eu não vou deixar de ser aquilo que eu sou. Então, não são vocês que têm que dizer quem eu sou. É eu que tenho que dizer para vocês o que eu sou. Porque eu sei da minha cultura, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde a minha avó veio, da minha bisavó veio. Então, não tem necessidade de eu sofrer discriminação ou qualquer tipo de preconceito. E todos aqueles que se autodeclararem indígena, não é porque tem um cabelo cacheado, ou porque tem um cabelo liso, porque tem olho, deixa de ter, que não vai deixar de ser indígena, porque o indígena não está no estereótipo, não está na roupa que ele usa, está no sangue, está na memória ancestral, está na cultura. Vocês viram que ela, quem diria que ela era um indígena, né? Que nós descobrimos agora que ela é indígena, mas ela não sabe disso. Assim como eu não sabia também que eu era indígena, porque minha mãe nunca falou para mim. Ela apontava o meu pai que era indígena, mas nunca chegou para mim e falou assim: você é indígena. E eu já usava sementes, eu já usava roupas, em adulta, claro, porque em criança eu só usava um shortinho de elástico, tampando as coisinhas mais, né, íntimas, e nua. Eu sempre andei sem roupa. Aos meus 12 anos, que começou a nascer alguma coisa aqui, minha mãe falou: você tem que botar roupa. E eu chorava, porque a roupa me pinicava, a roupa me queimava. Mas essa é a sociedade do branco. O branco nos oprime, faz com que a gente tenha que usar a cultura dele, usar a roupa dele, falar a língua dele, porque no Brasil, se nós temos 274 línguas faladas no Brasil, nas escolas não ensina nenhuma. Nós aprendemos francês, italiano, português, tudo quanto é língua europeia é o que se dá valor. Mas a cultura indígena no Brasil não é valorizada. Não se ensina nas escolas públicas a nossa língua, que deveria ensinar, porque aqui, nesse auditório aqui, eu tenho certeza que não é só ela que é indígena. Tem vários indígenas aqui. Quem teve o pai, a avó, bisavó caçada no laço aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas quem? 7, 8. Olha quantos indígenas nós temos aqui, mas que não sabem que são indígenas. Olha a quantidade. Então, o IBGE, quando ele diz são 800 e poucos indígenas, não são.
Quando eles falam assim, são 52%, não são. Na minha contagem, nós temos 70%, 80% indígenas no Brasil. O Brasil é indígena. E outra coisa, nós não somos brasileiros, não. Nós somos tapuias e tupi. Por quê? Brasileiro nasce no Brasil. Nós somos da terra das palmeiras, porque foi esse o nome que nós tínhamos antes, que foi trocado porque eles quiseram assim. A imposição, os agressores, os invasores quiseram assim. Mas nós somos tupis e tapuias e nós somos da terra das palmeiras, nós somos de Pindorama. Então, isso tudo a gente vem engolindo. Nós não somos índios, porque nós não estamos na Índia. Nós somos povos originários, nós somos aborígenes, nós somos indígenas e não índios. E não adianta vir bater a mão na boca, porque nós, o povo brasileiro, não bate a mão na boca. Isso é um afronto. Da mesma forma, se tiver um negro, você imitar um macaco, você está ofendendo ele e você vai ser processado, porque é discriminação. E nós também temos várias formas de sermos discriminados, mas que a população, por falta de conhecimento, não sabe disso. Se vocês baterem a mão na boca quando vê um indígena, ele vai se sentir ofendido, porque eles não fazem isso. Então, é ensinamento errado que vem pela mídia, que vem pela Xuxa e várias outras formas de discriminação quanto ao indígena, porque ela é branca, ela tem os olhos azuis, ela não é indígena, de repente nem é do Brasil, porque os estrangeiros eles chegam aqui e eles só querem desmatar, privatizar nossas empresas, trazer tudo que não presta para cá e depois no final eles vão embora, vai morar no exterior e larga o Brasil aqui de cabeça para baixo. Então nós precisamos mudar nossa história, nós precisamos assumir a nossa identidade, porque um homem, uma mulher sem identidade, ela não é nada. Então nós somos indígenas, não somos descendentes, porque descendente é uma forma deles dizerem que você não é indígena. Você é indígena? E quando você fala assim, não, eu sou descendente, você é indígena. Então nós precisamos assim, assumir a nossa identidade. Nós somos indígenas. Eu não sou descendente indígena, não. Eu sou indígena. E aqui também. E todos vocês que têm a avó caçada no laço, está ali no teu sangue. E se você for lembrar, a sua bisavó, ela te tratava com ervas. Não era assim? Você subia em árvore, você tomava banho de chuva. Você comia milho, você comia abóbora, você andava de pé no chão. Então, essa é a nossa cultura. Nós somos indígenas, nós somos da terra de Pindorama. Tá bom? Obrigada. Eu tenho um livro aqui, gente, olha, que eu escrevi também. Eu escrevi esse livro aqui, tem algumas poesias da nossa luta, eu pertenço ao movimento, né? Nós pertencemos ao movimento indígena, Curi, foi uma forma de nós fazermos nosso resgate cultural, e tem a aldeia Uxô, que fica lá em São Fidélis, que é um ponto de referência nosso também, que está aberto para visita, tá? Para quem quiser conhecer. Ganhamos mais uma... E eu faço voto para que vocês se assumem e entrem no nosso grupo e a gente vamos lutar por essa nossa identidade. Aqui tem alguns objetos, se vocês quiserem, tiverem dúvida, eu tenho pau de chuva. Isso aqui é uma camisa que eu tive em Brasília, na Marcha das Mulheres e na TL, que é um evento que acontece todo ano, onde a gente busca os nossos direitos lá na plenária. Então eu estive lá também com todos os povos do Brasil. Aqui tem alguns acessórios que eu também uso na minha apresentação. Essa saia aqui é uma saia guajajara. Tem sementes. A saboneteira, não sei se vocês conhecem. Alguém conhece a saboneteira? Sabe a utilidade dela?
Se você botar ela numa água e esfregar, ela vai sair sabão. Esse sabão você pode se banhar, porque o nosso povo ancestral se banhava na beira dos rios com esse sabão. Ela é do ramo das saponáceas. Então tá aqui para quem quiser cantar, né? Aqui tem um brochinho que quando eu era criança minha mãe fazia muito com ervas medicinais. E como ela era católica, ela também botava ali uma oraçãozinha do Salmo 91 ali dentro que a gente usava na roupinha. São hábitos culturais, né? Aldeia Maracanã foi onde nós iniciamos a nossa busca, nossas pesquisas. Tínhamos uma linguara, que significa casa na nossa língua, lá na Aldeia Maracanã. E a gente, eu, Idamar e vários outros pluri, ia se encontrando. E hoje nós formamos um movimento através da Aldeia Maracanã. JEICOR é um grupo de pesquisas indígenas lá na Universidade Federal de Viçosa, onde eu me formei em Educação do Campo. E isso aqui é um artesanato, como eu sou ambientalista, né? Agente socioambiental. É uma forma de você fazer uma reciclagem de algo que você ia jogar fora, para não ficar na natureza. Você faz um bonequinho que você pode trabalhar teatro com as crianças, teatro de bonecos. A nossa música, Boratuê, tem uma dinâmica aqui que eu não sei se vai dar tempo. Dá não, né? As partes do corpo, cabeça, ombro, joelho e pé. Liguê, ourê, matori, chaperê. Na nossa língua, puri. Acho que não dá mais tempo, gente. Pessoal, a partir de agora nós vamos abrir para as perguntas. Gostaria de saber se alguém tem algo a perguntar de início. Mais alguém? Alguma pergunta? O álbum do Dauá. Pode botar o trechinho pra gente rapidinho?
Bom, essa música está nos streams, YouTube, Deezer, Spotify e os demais streams. Essa música, ela quer dizer conversa boa do Puri é falar de amor. Essa é uma proposta que nós temos para produzir New Age e músicas de terapia de cura. Tá? Então é nossa primeira imersão. Tá aí, Dawakande Puri. Utlana quer dizer bambu, né? O taquara em língua puri, Utlana, os sons da viola de taquara. Na realidade, eu estou fazendo um estudo sobre a viola, a taquara, né? No momento estou utilizando alguns bambus, mas a base é a taquara, que em puri significa Utlana. Parabéns, senhor Dó. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Marcelo. Como que foi esse processo de revitalização do vocabulário da língua puri? O senhor escreveu um livro sobre a língua puri. Eu gostaria de saber um pouco como foi esse processo e a autenticação disso. Como foi esse processo? Na verdade, eu estava cursando doutorado na UF e eu achava que para poder estudar os povos indígenas que existiam aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente o povo puri e os coroados, corocós, era necessário a gente entender algumas diferenças, e a coleta de vocabulários ela foi feita no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em diversos locais. Como as línguas indígenas são línguas de oralidade, ou seja, ela passa de pai para filho, de mãe para filho, através da oral, se você tiver muito tempo isolado de um outro, vai ter diferenças, porque as trocas culturais em cada território é diferente. Além disso, cada um que coletou vocabulário era de várias línguas. Por exemplo, Dom Pedro II coletou vocabulário puri no Espírito Santo. O Alberto Torrezão coletou vocabulário puri em Abricampo. Esses eram dois brasileiros. O Manuel Batista Furtado coletou aqui em Bom Jesus de Itabapoana. Mas junto com ele você teve o Schott, que era de língua alemã, você teve o Eschwege, que era de língua alemã, você teve o Menestrier, que fez aquela canção que era de língua francesa. Cada um tem um ouvido diferente. Então os viajantes, como os Spies e Márcios também, coletaram, e eles eram austríacos daquela região, eles tinham ouvido alemão. Eles foram em Minas Gerais, eles foram hoje, onde é hoje Rio Branco, que na época era São João Batista do Presídio, e eles visitaram aldeias puris, eles conversaram, se não me engano, não sei se eles chegaram a falar com o Guido Manier, que era um diretor dos índios na época, mas eles foram lá e conversaram com seus informantes, ou seja, os indígenas que sabiam um pouco de português e sabiam a língua, e coletaram a partir dali. E eles ouviram a música, eles foram numa atividade ao entardecer, no fogueiro e tal, ouviram a música e eles sabiam partitura. Eu não sei qual deles, se era o Espio ou se era o Márcio, provavelmente talvez seja o Márcio, e ele transcreveu o que ele ouviu em partitura. Então nós temos a única música puri, e ele também coletou uma coroada que nós temos em partitura do século XIX por conta do trabalho desses cientistas. Agora, o vocabulário foi constituído a partir disso, ou seja, eu peguei cada contribuição que estava espalhada e reuni. E aí, quando a gente reúne, a gente reuniu 16 vocabulários dos 17 que encontrei. Esse feito pela IF seria o 18º, e esses vocabulários tinham um, que era do Menestrier, que era o maior deles, era dele, porque nunca tinha sido publicado. E com isso a gente conseguiu quase 700 palavras.
Não tinha até então descoberto nenhum falante. Eu achava até que aquilo me facilitaria fazer uma compreensão, mas eu não achava que existia até então. Estava difícil, eu achava que tinha, por ir vivo, mas estava difícil saber. Aí eu soube que o Dalma, né, estava lá na aldeia Maracanã, fui encontrar com ele. A minha irmã falou isso. E depois, por conta de trabalho meu, fui percorrendo o estado todo encontrando. Recentemente nós tivemos uma perda irreparável. O seu Sebastião Buri morreu com 101 anos aqui em Porciúncula. Eu queria entrevistá-lo antes da pandemia, não consegui. Eu fui antes conhecer ele, me deu de presente um bodoque. Ele saiu com 92 anos, ele sabia atirar muito melhor do que eu ou qualquer outra pessoa ali. Então ele tinha muito conhecimento. Eu ia entrevistá-lo, eu soube que ele faleceu no ano passado, eu fiquei muito triste. Mas a família dele está lá e eu vou conversar com eles lá, porque provavelmente tem muita coisa. Então, dessa forma, a gente foi também agregando. E o Felismar, que é de Quiricema, até os 15, 16 anos, ele convivia com outros puris na aldeia lá em Quiricema. Então, ele escreveu esse livro aqui, Falares e Fazeres do Povo Puri, e ele teve uma vivência muito importante também, assim como ele e outros. Quando a gente fez a troca de saberes, reuniu anciões lá em Viçosa, há 6, 7 anos atrás, foi um dos momentos mais interessantes, porque a gente estava dispersa na Bahia, a gente dispersa em Minas Gerais, do Rio de Janeiro, em Araponga, etc. e tal, e começou a ter, né, mais coisas, inclusive mais palavras, mais, foi isso. E a musicalidade também, né? Nós participamos, só para finalizar, desculpe aí, mas é interessante, nós fizemos uma exposição no mar, no Rio de Janeiro, chamada de Jaguataporã, que ficou quase 2 anos, 1 ano em cartaz, falando sobre os povos indígenas do Rio de Janeiro, e nós, para isso, recuperamos não só várias canções, fizemos, inclusive você entrava na exposição, você ouvia vários cantos de vários povos indígenas ali, né? E tinha uma parte da exposição que era só Puri. O resultado, inclusive, dessa exposição foi depois que a gente conseguiu fazer, né, isso e o CD. E aí a gente reuniu a musicalidade passada e a musicalidade construída atualmente no presente. Desculpe, Eliana. Mais alguma pergunta? No mesmo embalo, só para complementar, Marcelo, boa noite a todos. A parte que fala do vocabulário do Goitacá, eu não consegui anotar muito bem. E que informação que a gente tem? O vocabulário que foi perdido, né? Isso. Rápido. No Museu Nacional tinha essa carta que foi feita lá em Laje do Muriaé, em 1891, em que o cara relatava com uma outra pessoa, provavelmente mandou para o Museu Nacional, costumes não só de puris, mas de goitacás ali naquela região, 1891. E aí ele coletou alguns costumes e tal, e no final ele pega um vocabulário. Esse vocabulário foi transcrito em parte pela arqueóloga Jeane Cordeiro, na tese de doutorado dela sobre os goitacás, e também eu recebi de um rapaz que é goitacá, que, né, assume a identidade de goitacá, que ele tinha ido no Museu Nacional e fotografou, né, essa coisa. Quando houve incêndio no Museu Nacional, eu tinha ido lá primeiro para procurar mais vocabulários por aí, não tinha e tal, e aí eu ia pesquisar esse vocabulário goitacá, mas o incêndio foi mais rápido e consumiu ele. Nós temos as fotos desse documento, uma parte desse documento, e tem a transcrição feita pela Jeane Cordeiro. Então, é o que a gente tem desse vocabulário, porque até então, até esse documento de 1891, não se conhecia nenhuma palavra em goitacá. Como ele tem pronomes diferentes do puri, do coroado, do coropó, e tem algumas coisas que parecem semelhantes, o que a gente pode dizer que são línguas próximas. Né? Assim, no primeiro, eu sou linguista, mas vejo que tem palavras que você coincide, mas outras que não. Quando a gente tem pronomes diferentes, quer dizer que a língua tem origem diferente. Né? Isso para mim é bem claro, porque tem algumas palavras-chave que em qualquer língua definem aquela língua, as suas diferenças em relação a outras.
E essa coisa do tratamento pessoal, do filho, mãe, como chama filho, mãe, algumas palavras-chave que você tem que diferenciam, inclusive, né, filiam e desfiliam uma língua da outra. Geralmente essa é a comparação que vai por aí, mas como eu não sou linguista, eu não posso aprofundar mais. É isso. Mais alguma pergunta? Boa noite. Boa noite a Marcelo, Dauá, Petário, Sol. Dizer primeiramente que é um privilégio ter vocês aqui. Eu também fiz parte desse grupo de pesquisa, entrei no ano de 2020, e para a conclusão do curso, para me formar, eu defendi meu TCC, falando especificamente das sonoridades puri, associando a educação musical nas escolas também, com a legislação que a gente tem da temática indígena e afro-brasileira nas escolas, dessa questão da obrigatoriedade. Então essa foi a minha ideia. E aí eu defendi o meu TCC no ano passado, ano de 2022. Era um ano, um outro contexto político, certo? E nesse ano de 2023 a gente virou esse contexto, e eu queria saber de vocês, especificamente da UAI, o Petário, o que vocês esperam nesse novo contexto político? Essa é uma pergunta. Gostaria de fazer uma outra para o Dauá também, falar um pouco sobre a experiência dele, levando essa musicalidade nas escolas públicas do Rio. Eu acompanho sempre esse trabalho e eu vejo. E qual é o feedback dos alunos e do público daquela comunidade escolar em relação a essa manifestação, essa musicalidade que você leva? O grande desafio que nós temos com relação ao apagamento das identidades indígenas, ele é nós conseguirmos criar mecanismos para estar levando essa cultura até as pessoas. E aí a minha experiência tem sido assim muito gratificante com relação à língua, e a transmissão desse conhecimento, porque quando começamos a pensar na história e naquela fala da minha avó, porém, que dizia: quem não é visto não é lembrado, e que você, uma língua, ela só é viva se ela é falada, e não importa por quem fale ou quem fale, Então, nós saímos, eu saí, eu, Sol, nós saímos daquela coisa do contexto de só o puri tem que falar, para a gente levar para fora isso, levar às escolas, levar até as pessoas e fazer com que essa língua, essa história do nosso povo pudesse sobreviver. E isso daí foi um trabalho construído ao longo do tempo, para me contar as histórias, eu precisava de personagem, precisava de banner. Aí a Sol fazia os banners. Ainda tem coisas lá em casa, e ela faz um trabalho de arte bonita. Então nós criamos um grupo, eu, Sol e Carmel, que nós produzimos essas histórias, adereços, os maracás, essa coisa que a Sol faz. E aí começamos a produzir essa arte, até vendendo essa arte, até para consubstanciar a presença e existência do povo nosso, E aí, quando eu levo esses bonecos para a escola, o pessoal diz: oh, puricinho, tão bonitinho, E aí eu mostro que você pode fazer a animação. E uma coisa que é muito interessante, eu estava até conversando com o João, que cada vez que você chega numa escola, e quando você faz, então vou fazer aqui mais ou menos como eu faço com as crianças e faço nas palestras da universidade. Olha só, pessoal, o negócio é o seguinte: nós vamos fazer um breve e rápido curso de língua puri, Eu sei que todo mundo aí fala várias línguas, no final das contas acaba não falando nada.
mas pelo menos nós vamos falar 2 ou 3 palavras por aqui, vocês já vão começar a sair daqui falando alguma coisa. Vamos lá? Eu vou falar e vocês vão repetir. Vamos lá? OB. Sol. Chutei. Bom. Chutei. OB. Bom sol. Né? Então, bom dia. É isso? Então, agora eu gosto. Vamos lá, eu gosto. A. Tamatri. Tamatri. Beleza? Então, a. Eu. Die. Você. Então vamos lá? A. Não, tem que falar filho. Por mim fala filho. A. Eu. Die. Você. A. Die. Shimã. Estrada. Shimã Potê. Estrada de luz. Beleza? E aí depois no final eu faço uma roda, cantamos uma música, eu canto ao Chocandu, canto Petara, canto uma outra música, Bora Toé também, lembrando. Não, e aí aconteceu uma coisa incrível, né? Porque quando nós fomos produzir essa exposição lá no mar, e aí Sol foi que fez o Petara, né? Estou falando só que às vezes é mais íntimo nosso, né? O Petara que fez os desenhos, né? E aí nós fomos para o estúdio gravar a música, nós fomos gravar as músicas. E aí ela virou e disse assim: não, eu quero cantar, é que eu fiz uma música aqui e nós vamos cantar. E a gente depois, eu fiquei depois vários dias com essa música na minha cabeça. E aí, tipo, ô Betara, deixa que a gente faz essa música. Não, eu vou fazer. Então ela vai fazer aqui agora ao vivo. Essa música eu costumo dizer que ela é sagrada, porque como o Marcelo apresentou ali, ela fala que o pássaro, né, tira o galho da árvore para se alimentar. Ele não destrói a natureza, porque quando o homem ele vai até a natureza para pegar um fruto, você vê que ele derruba, vai pegar uma mangueira, derruba frutas verdes no chão, eles fazem uma massa danada, eles quebram o galho, eles destroem. Ele pega a fruta e não quer nem saber se não pede permissão, né, para a árvore, que é um ser vivo, que deve ter sido respeitado, porque ele traz o nosso alimento. Então ele pega de qualquer maneira e ainda destrói. E o pássaro maru não. Então essa música fala exatamente sobre isso, que é assim, 1828, 24. Boratuê, Maruê, Agna Ampote Maruxi, Romanutuê, Romanogue, Boratuê, Ampo Maruê. E aí, então, a experiência é muito interessante, porque aí nós chegamos, aí eu chego nos lugares, falo assim, né? Aí quando eu saio da escola, aí os meninos, chutei, ô chutei, chutei, chutei é bom, não é? Como é o nome dele? É o chutei, é o chutei. Então, no meio dos índios também, os outros indígenas, é o chutei, é o chutei. Então, isso vai plasmando, né? A coisa da sonoridade, né, vai chegando. E aconteceu que, vou contar a história aqui rápida que eu falei para João. Nós estávamos lá na aldeia Maracanã, lá no Maracanã, e tudo precisava de arrumar um trabalho. Apareceu um trabalho para mim ganhar R$200 numa escola chique, num espaço chique, lá na Urca, e eu fui lá fazer a contação de história, comecei a fazer a contação de história, e daqui a pouco eu contando, coisa e tal, tocando a flauta. As crianças começaram a sentar
no palcozinho assim de 15 centímetros, sentar e começaram a se espalhar, né? A deitar, a encostar, coisa e tal. Eu digo, gente, o que está acontecendo? A galera está dormindo. Joia, tinha um perto assim que eu não conseguia nem pisar para sair do palco, porque ele estava todo esticado. Eu digo, gente, o que é isso? Meu Deus, aí fica na nossa cabeça, quem faz teatro, né? Como eu vou fazer? Como eu vou conduzir a cena? Eu não sabia mais. Aí eu saí assim, devagarzinho, dando a volta, para me poder sair, para chegar lá e dizer, gente, já na minha cabeça sabendo, o próximo show perdi, porque ninguém gostou do que eu estava fazendo. Vamos agora levantar calmamente, fazer uma roda. Aí fizemos, consegui levar eles lá para o segundo andar, onde eles iam fazer uma atividade hoje. Aí voltei. Nisso eu voltei assustado, dizendo, pô, segundo show não vai acontecer, né? Aí cheguei perto da diretora da escola, aí ela virou e disse assim, Tauá, você viu? Vi, confirmei que tinha visto. E aí eu esperei a conclusão dela da fala dela, ela virou e disse, nossa, você conseguiu uma coisa incrível. Eu digo, pô, expulsar todo mundo na minha cabeça, né? Ela disse, não, as professoras estavam falando que essa é a pior turma da escola, só tem bagunceiro, e eles conseguiram ficar calmos com você. E elas gostaram? Gostaram. Eu digo, meu Deus do céu. Então a partir desse dia eu comecei a pensar e estava lembrando do Farinhada, que é um amigo nosso, músico lá de Minas Gerais, que ele contava a história. Lá perto de Divino tem o Maracujá, e o Maracujá me chama para fazer um negócio lá numa cantoria, Maracujá é um cara legal. Aí eu me lembrei do Farinhada, liguei para o Farinhada, digo, Farinhada, aconteceu isso comigo, eu digo que daqui a pouco o pessoal vai estar dizendo que eu sou o Maracujá 2, chama ele para acalmar as crianças. E aí me diverti muito com ele. Sim, e aí, não, antes disso, né, dentro dessa organização que nós conseguimos fazer uma organização, e aí a Sol, e aí nesse processo de construção e criação, Sol também, Betara, tem que corrigir, Betara faz um trabalho falando, faz uma organização, colocando as palavras, né, dos membros, né, não é dos membros da organização, não, gente, dos membros do corpo, né? E aí então é o tal do agora é aí ela chegou numa apresentação e fez essa, vamos lá, vamos levantar, agora então a dinâmica, olha só. Pode levantar, vamos levantar. Chega. Ó, ninguém, cabeça, orê, ombro, matori, joelho, chaperê, é pé. Eu não vou até o chão não por causa da minha coluna, mas vocês não. Agora vamos te dar, falar e eles vão repetir. Agora, obedecer. Então nós vamos fazer, todo mundo conhece aquela dancinha, né? Cabeça, ombro, joelho, pé, só que nós vamos falar na língua puri. Eure, matori, chapere, matori, chapere, matori, chapere. Eure, matori, chapere, matori, chapere. Tô vendo ninguém no chão não, hein? No pé não, hein? Matori, chapere. Aí eu vou acelerar um pouquinho e vocês vão acelerando também, tá? Isso foi só um ensaio. Vamos lá, começando, hein? Ela fala e você vai repetir. Primeiro.
Nigue. Está aqui escrito, ó. Nigue. É um N mudo, G-E. Nigue. Nigue, Oure, Matori, Chapere. Está escrito aí, vamos lá. E fazendo os movimentos, cabeça, ombro, joelho e pé. Nigue, Oure, Matori, Chapere, Matori, Chapere, Matori, Chapere. Nigue,